Está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Segundo esse texto da Bíblia, podemos ter certeza de que Deus já nos curou. Basta tomar posse da sua saúde, porque a obra foi realizada. O Senhor nos vê completamente sarado. Vamos repetir isso? O Senhor nos vê completamente sarado. Amém. Irmãos, olha só, Isaías 53, 4 e 5. Jesus levou sobre si as dores e enfermidade. Pastor, e hoje essas doenças, essas dores, esse mal-estar, isso não é nosso. Isso, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar, Às vezes, só para você, eu vou entrar em um detalhe aqui, só para você entender. Às vezes até por falta, não é maldade não, mas às vezes a pessoa, por falta do entendimento, às vezes fala até sem perceber, ela chama a doença como se fosse dela. Já viu? Minha dor de cabeça não passa. Minha dor de estômago não acaba. Já viu isso, irmãos? Como que a gente, às vezes sem perceber, a gente traz para nós como nossa. Não, irmãos. Essa dor de cabeça, essa dor no estômago, essa dor aonde for, não é sua, não é minha, porque a nossa Jesus já levou. Pastor, e essa que está então no corpo? Você tem que se posicionar como o missionário coloca aqui. O missionário coloca aqui que o Senhor já nos vê como sarados completamente. Então, igreja, olha só, se Deus já nos vê sarado, em algum momento da vida ficamos doentes, em algum momento da vida nós ficamos mal, a gente precisa se posicionar. Primeiramente, antes de tudo, levar para o lado espiritual. Porque tem enfermidade, tem doenças, que quem que provoca, igreja? Demônios, espíritos de enfermidade. Então, se é espiritual, se a doença ela veio por causa do espírito de enfermidade, por causa de uma ação maligna, eu vou orar, vou repreender, vou exigir a saída daquela dor, daquela doença, sai em nome de Jesus, e aquela enfermidade vai sair. Agora, irmãos, a gente precisa também entender que tem doença que não é espiritual. Tem doenças, tem dor que vem por causa das consequências daquilo que a gente faz. Um exemplo, vamos dizer, eu fico o dia inteiro no sol. Irmãos, vai chegar uma hora que minha cabeça vai doer por causa do sol forte. É assim ou não é, irmãos? Mas foi o demônio, foi o diabo que colocou essa dor? Não. Eu que tive o dia todo no sol, e aí, irmãos, por causa do sol, por causa da circunstância, então me veio a dor. Então, se não é espiritual, irmãos, como tratar uma dor de cabeça? Boa noite, irmãos. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que às vezes vai... Mas pastor, e eu não tenho medo de falar, irmãos, porque eu tenho referência bíblica e também está sendo gravado. A mesma ministração que eu fiz de manhã, fiz à tarde, a irmã Sueli estava à tarde também,
E a sequência é essa mesmo. Então não estou jogando ponto para ninguém. Se tem, irmãos, doença que é física, não se trata na oração. E eu não estou dizendo que você não deve orar. Orou, não resolveu, irmãos, não teve a cura, então vai agir, vai tomar uma atitude, sei lá, vai procurar, irmãos, um medicamento, vai lá procurar um remédio para você ficar bem, porque aos olhos do Senhor nós temos já, irmãos, a cura completa. Se um medicamento, se um comprimido, sei lá, qualquer outro, vai me deixar bem, irmãos, o importante é que eu fique bem. O importante é que eu fique, irmãos, curado, porque aos olhos do Senhor, como que Deus nos vê? Completamente sarado. Se o problema é espiritual, de forma espiritual eu vou resolver na oração. Exigiu mal para sair, vai bater em retirada. Agora, irmãos, se não é demônio, se não é espiritual, eu vou ficar com aquela dor de cabeça? Eu vou ficar com aquela dor no estômago ou em qualquer parte do corpo? Sendo que um medicamento pode me ajudar? É ou não é verdade, irmãos? Você sabia que Lucas da Bíblia, ele era médico? Foi médico? Por que Jesus, ou por que Deus deixou os médicos? Porque ele sabia que eu e você, em alguns momentos, a fé não alcançaria a cura. E a Bíblia fala, irmãos, que toda autoridade é dada por quem? Por Deus. O médico tem autoridade, irmãos, para nos ajudar na saúde. Amém, igreja? Você reconhece isso? O médico tem autoridade para nos ajudar, nos auxiliar na saúde. Então, se tem, é o meio que eu vou recorrer e vou ficar melhor, vou ficar sarado, curado. Irmãos, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que correr atrás, porque senão vai entrar dia, vai sair dia, entra mês, vai sair mês. E aí, irmãos, vou ficar doente, né? Constantemente. Então, é espiritual? Ora, repreende, o mal vai embora. Agora, irmãos, é provocado talvez pelo sol, porque tem doença que a gente provoca porque a gente come mal, não tem? Não tem doença, irmãos? A pessoa, ela come tanta coisa, aí depois está lá com gastrite, está lá com, né, outras doenças, e aí, mas ó Senhor, não foi nem demônio, foi porque eu comi esfreadamente. Então eu tenho que rever, eu tenho que parar de comer certas coisas para não ficar doente. Amém, igreja? Outra coisa que eu quero aqui pontuar: se o medicamento não resolver, também não é você errado, irmãos, ou eu errado, procurar algo mais, vamos dizer assim, primeiro é a fé, segundo é o medicamento, um comprimido, um remédio, alguma coisa ali. Não resolveu, o que a gente tem que fazer? Cruzar os braços e esperar a morte chegar? Não. Se caso for, irmãos, precisar de cirurgia ou algo mais profundo diante de um especialista, vai atrás. Sabe por quê, irmãos? Eu já vi muitos crentes dizer assim: não, crente quando faz uma cirurgia é falta de fé. Irmãos, não fala isso. Não fala isso. Sabe por quê, igreja? Olha só a inspiração que Deus me dá tanta coisa assim. Eu falo, meu Deus, eu recebi isso para falar para a igreja. Só para você entender, irmãos. Às vezes a pessoa ela não faz uma cirurgia, talvez que, né, para tirar algo que pode comprometer todo o corpo. Olha a inspiração que Deus me deu. Tem gente que às vezes, o crente muitas vezes não vai fazer uma cirurgia, mas quando precisa de ir ao dentista para arrancar um dente, um siso ou outro qualquer, vai lá, arranca sem pensar duas vezes. O que eu quero dizer com isso? Você sabia que o dentista também é cirurgião? E todo procedimento, irmãos, dentista, quando você vai lá, é falado assim, ó, vamos fazer um procedimento cirúrgico. É ou não é, irmãos? Qual que é a diferença de fazer uma cirurgia no dente ou fazer uma cirurgia no corpo? Diante de Deus,
nenhuma. Viu só o entendimento? Às vezes é errado fazer uma outra cirurgia, mas não é errado eu fazer uma cirurgia do dente. Eu estou falando do dente aqui porque às vezes a gente não olha para esse lado. É ou não é, irmãos? A gente fala, é falta de fé, não, olha, operar é falta de fé, é fazer essa cirurgia ou outra. Mas e então, um dente não é falta de fé também? Então, irmão, se for preciso recorrer, recorra. Não fique doente, porque diante dos olhos de Deus, Deus te vê já sarado. Independente do meio que você vai usar para ficar sarado, o importante é que você fique sarado. É pela oração? Fique sarado. É pelo medicamento? Fique sarado. É por uma cirurgia? Que você fique sarado após ela. E aí você vai entender essas 3 colocações aqui, agora com uma facilidade maior. Um avião que sai aqui do Brasil vai lá para o Japão. Estou falando de Japão, mas podia ser qualquer outro país, tá? Você sabe que os aviões grandes, os Boeings, têm a classificação classe A, classe B, classe C. Irmãos, o crente também tem classificação, né? Quando se trata de luta para ficar curado, classe A, B e C. O avião que sai aqui do Brasil e vai para o Japão, chega lá só a classe A? Chega lá só a classe B? Chega lá só a classe C? Não. O avião que sai do Brasil, classe A, B ou C, irmãos, é o mesmo avião que vai chegar lá com a classe A, B ou C. Não importa que classe que eu vou para o Japão, o importante é que eu chegue lá. Agora leva isso para o lado da cura. Classe A, para a cura do cristão, a fé. Diga glória a Deus. Classe B, irmãos, para o cristão, recorrer ao medicamento, um comprimido. Classe C, se precisar, irmãos, de cirurgia, corra atrás. Não importa se é pela fé, não importa se é pelo comprimido, não importa se é pela cirurgia, é importante que você chegue lá, fique bem, curado, sem dor no seu corpo. Amém, igreja? Mas tem crente, irmãos, que não aceita isso. Infelizmente, não. Morre, irmãos, por não conhecer as escrituras, as inspirações, as revelações. Olha aqui, eu estou tirando em cima disso aqui. Deus nos vê como sarados. Não importa como eu vou ficar sarado, mas é que eu fique sarado. Se é pela oração, se é pela fé, se é pelo remédio, se é pela cirurgia, o importante é que eu fique sarado. Por quê, irmãos? O Senhor nos vê sarado completamente. Diga glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Fique bem claro que em nenhum momento eu disse para você não orar. É a classe A, a oração, a fé, poder de Deus em ação. Mas não resolveu para você, irmãos, a sua fé não atingiu, né, essa cura, então vai buscar outros meios para que você chegue na cura que você então tem direito, porque os olhos de Deus já te vê sarado, né? Então eu preciso me posicionar. E hoje eu estava lendo, até compartilhei, acho que eu coloquei no meu status, compartilhei na última, na transmissão que eu coloquei, né? A última foto ali. Deus falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. É hora de agir, Moisés. Vocês já oraram, vocês já clamaram. E às vezes, irmãos, a gente quer resolver certas situações que não é na oração que nós vamos resolver. Iremos resolver na atitude, na direção, tomando decisões. E assim nós vamos resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Então diga para a pessoa que está perto, só para a gente interagir. Diga só, não importa que classe que você utilize. O importante é que você chegue lá. Diga, o importante é que você fique bem, curado, liberto, abençoado. Amém, igreja?
Glória a Deus. Vamos continuar aqui? Que inspiração, né, irmão? Olha, eu digo para você, essa do dente eu nunca peguei em lugar nenhum. Primeira vez. E tem sentido ou não tem, irmãos? A gente faz naturalmente aí uma cirurgia dentária e a gente não critica, não reclama, não, né? Agora quando não, essa cirurgia eu não vou fazer não. Mas se é de dente, é cirurgia, irmãos, é tudo cirurgia. Principalmente dentro dos olhos de Deus. Vocês foram o primeiro, né? Que Deus me deu essa inspiração aí. Que sirva, irmãos, de exemplo de fé. Não estou falando de mim mesmo. Tá aqui, ó, o que o missionário coloca na cartilha de hoje. Deus nos vê sarado completamente. Continua aí. Segundo esse texto da Bíblia, podemos ter certeza de que Deus já nos curou. Estou repetindo aí essa parte. Basta tomar posse da sua saúde, porque a obra foi... Repete isso, porque a obra foi realizada. O Senhor nos vê sarados completamente. Alguma doença o aflige? Por que você a está carregando se o próprio Deus lançou sobre Jesus, seu Filho, todas as nossas dores? Cristo carregou o seu mal, logo você não tem de levá-lo. Se você tivesse de sofrer qualquer tormento, o Senhor teria mentido ao afirmar que Cristo levou as nossas dores, doenças e enfermidade? Ou o diabo teria conseguido anular a obra realizada pelo Mestre? Graças a Deus, as duas hipóteses são falsas. Repete essa última aí. Graças a Deus, as duas hipóteses são falsas. Vamos recordar aqui? Qual é a primeira hipótese? O Senhor teria mentido, irmãos, quando então afirmou que Jesus levou sobre si as nossas doenças? Claro que não. A palavra de Deus é verdade. Então, não tem essa hipótese. O que o Senhor falou é verdade. Ele levou as nossas doenças, nossas enfermidades e pronto, e acabou. A gente não pode dar crédito ao diabo. Isso não aconteceu. Claro que aconteceu. Segunda hipótese, o que está escrito aí? Ou o diabo teria conseguido anular as obras realizadas pelo Mestre? Piorou isso aqui. O que Deus fez, irmão, se está feito, ninguém apaga. Ninguém, tira. O diabo não tem esse poder para anular a obra do Senhor realizada. Amém, igreja? A obra foi concluída. Você tem o direito de se declarar curado e exigir a saída do problema da sua vida. A palavra de Deus lhe garante isso. Firme-se nela, reivindicando os seus direitos em o nome de Jesus, e seja vitorioso. Glória a Deus. Vamos ler aqui a pérola diária. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Pode guardar? Glória a Deus pela lição de hoje, através aí do curso Fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Quarta-feira eu falava aqui também, usando esse texto, só que na quarta-feira eu li Tiago 4, 2 e 3. Eu tenho o costume de, irmãos, fazer a leitura, porque eu vou pregar, e depois eu volto a ler os versículos, volto a ler versículos após o que foi lido, né?
e que não foi pregado, e aconteceu aqui também, nesse texto de hoje, Tiago 4, o versículo vai ser o 8. Tiago 4, 8. Para quem gosta de marcar a mensagem, o título da mensagem é uma pergunta: o que acontece quando se aproximamos de Deus? O que acontece quando estamos próximo de Deus? E com essa pergunta eu vou te trazer 3 respostas. E aí no final da ministração, irmãos, você vai tirar suas conclusões. Se você está fazendo certo ou não, como também eu tiro e tirei e vou tirar novamente as conclusões, se isso está acontecendo na minha vida ou não. Contrário, Tiago 4,8, quem não tem, a Bíblia está aí na tela, mais perto você pode acompanhar, está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha na tela, vamos ler nessa versão, a NVI. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu vou falar aqui da parte inicial, mas é importante aproveitar todo o versículo, tá, irmãos? A gente vai falar do aproximar de Deus, vamos falar aqui do estar próximo, perto, junto de Deus, mas eu quero aqui mostrar para você, primeiro, a Bíblia está dizendo, após isso, que os pecadores se consertem com Deus, limpando as suas mãos, e aí a Bíblia está dizendo, mente dividida, pensamento dividido, purifique o coração. Nós não podemos ter, irmãos, o coração sujo, não podemos ter a mente dividida, nós não podemos viver na prática do pecado. Então são 3 observações que todo cristão tem que analisar e ver como está a sua vida. Não posso viver na prática do pecado, não posso viver com a mente dividida, não posso viver com o coração sujo, tá? Agora voltando aqui para a parte A, o que a Bíblia está dizendo aí? Aproxime-se de Deus. Irmãos, eu quero aqui fazer uma análise olhando assim, primeiro, Deus vai se aproximar de você, de mim, quando? Quando nós nos aproximarmos dele. Amém, igreja? Porque a gente quer Deus conosco. Nós queremos, irmãos, Deus na nossa vida. Nós queremos Deus, andando com a gente. Mas a pergunta é, então, eu estou com Deus? Eu quero Deus andando comigo? Porque, irmãos, se aproximar de você, Deus vai. Mas quando? Quando você se aproximar dele. Então aqui surge a mensagem. Próximo de Deus, junto de Deus, perto do Senhor, irmãos, nós vamos ter, olha só, uma garantia que a palavra traz. Eu vou mostrar para você 3 respostas para essa pergunta. Só que na minha tradução aqui, diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ó, chegue, aproxime, una, esteja com Ele, para que Ele também venha estar com você. Outra palavra que eu quero aqui agregar, para te trazer a primeira resposta, está em 1 Reis, capítulo 18, o verso de número 30, 1 Reis 18, 30.
Está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E o que aconteceu? E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Vamos entender isso. Olha só, a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que Elias convoca todo o povo. Para entender isso aqui, eu preciso falar alto. Tem gente que talvez não saiba disso. Elias era o porta-voz de Deus. Elias era, irmãos, o representante do Senhor no momento. Deus falava através de Elias para então falar com o povo. Está claro isso? Ou seja, quando Elias está dizendo: chegai-vos a mim, quando Elias está dizendo: aproxime de mim, esteja perto de mim, quem que está falando, igreja? Deus, o Senhor. Deus está dizendo: aproxime-se de mim, se ajunte a mim. Olha, irmãos, quando nós se ajuntamos, quando nós se achegamos, quando nós se aproximamos de Deus, olha o que acontece. E reparou o altar do Senhor. O Elias orou aqui nesse versículo, mas ele fez o que, igreja? Se aproximou. O povo se aproximou. Entenda, irmãos, tem coisas que só de eu estar perto de Deus a obra vai ser concluída. Tem coisas que só de eu estar perto do Senhor a vida vai ser restaurada. Aqui está falando de uma restauração do altar que estava quebrado. Aqui está falando, irmãos, de um altar que foi reparado, que foi consertado. Irmãos, olha só, tem gente que às vezes ela fica fazendo coisas que não é o momento. O momento é de se achegar a Deus. É igual eu estava explicando na quarta-feira. Não é hora de pedir, não é hora, irmãos, de exigir, não é hora de determinar. Início de oração, lembra? Alguém lembra de quarta-feira? Entre na presença de Deus adorando. É hora de adorar, é hora de buscar a face de Deus, é hora de se aproximar de Deus, é hora, irmãos, de estar junto com Deus. Mas tem gente que não, eu quero determinar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Irmãos, tudo tem a sua hora certa. Aqui no versículo 30 propriamente não tem oração aqui. Tem as pessoas se aproximando, tem as pessoas se achegando perto. E quando chegou perto, o que aconteceu? E reparou o altar. Tem tradução que diz: e restaurou o altar. Então a resposta, qual que é a primeira resposta? A pergunta: o que acontece quando eu me aproximo de Deus? A resposta é o que, igreja? Deus restaura a minha vida. Quando você tem vida com Deus, quando você se aproxima dEle, anda com Ele, se envolve com Ele, irmãos, sua vida é restaurada. Tem alguma área da sua vida que precisa ser restaurada? Se ajunte a Deus, se aproxime de Deus. Eu vou citar de novo, irmãos, falando aqui. Deus falou para Davi assim: Davi, busque a minha face, busque o meu rosto, Davi. Deus está falando: Davi, busque a minha presença. O Davi entendeu: Senhor, eu a buscarei. Senhor, eu vou buscar a tua presença. Senhor, eu vou buscar a tua face. Senhor, eu vou buscar. Senhor, Davi entendeu, irmãos. Eu e você precisamos entender que, irmãos, estar na presença de Deus já é suficiente. Porque quando se fala de suficiência, né? Irmãos, a gente tem que entender, estar com Deus, você não está com qualquer pessoa. Você está com o Criador dos céus e da terra, você está, irmãos, com o Todo-Poderoso, você está com aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você está com aquele, irmãos, que te sustenta na hora da sua fraqueza. Então, quando você está junto, unido, o que acontece, igreja? Diga comigo:
a vida é restaurada. A primeira resposta, quando eu me aproximo de Deus, Deus restaura a minha vida. Deus restaura, irmãos, a minha saúde. Deus restaura a minha mentalidade. Deus restaura o meu coração. Deus restaura a minha vida espiritual. Deus restaura a minha vida financeira. Agora a pergunta que a gente tem que fazer, irmãos, para nos confrontar, Paulo diz: cada um examine a si mesmo. Sua vida está sendo restaurada? Existe restauração? Se não, irmãos, abra os olhos, aproxime-se mais de Deus. Como eu, como você, a gente tem que analisar. Minha vida não está restaurada, não está tendo restauração. Então, irmãos, eu tenho que estar perto, porque só teve a restauração depois que o povo se aproximou dele. Então entenda, né? A pergunta é: será que a minha vida não está restaurada então por causa disso? Pelo texto é isso. Minha vida ainda não foi restaurada porque eu não estou perto o suficiente de Deus. Porque quando eu estou perto o suficiente de Deus, como aconteceu nesse caso, acontece nos dias de hoje, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, Deus é o mesmo de hoje, Deus será o mesmo de amanhã. Amém, igreja? Diga comigo assim, ó: quem se aproxima de Deus, quem se ajunta a Deus, diga: quem anda com Deus, tem a sua vida restaurada. Amém? A primeira resposta é essa: quem se aproxima de Deus tem a sua vida restaurada, reparada, consertada. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos repetir? Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Antes de entrar aqui, irmãos, no foco que é o vinde a mim, venham a mim. Antes de entrar nesse foco aqui, eu quero aproveitar o versículo para te mostrar outras coisas importantíssimas. Quando Jesus está falando vem a mim, Ele está falando assim: vem a mim você cansado, vem a mim você que está sobrecarregado, você que está fadigado, você que está no limite, nas últimas, você que está mal, você que não aguenta mais. Irmãos, essa é a hora certa de vir até Deus. Só que olha só, na hora do cansaço, quantas vezes você escolhe ir dormir? Ao invés de orar, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de vir para a igreja. Jesus está falando: vem a mim, esteja aqui comigo. Você está com dor, está ali enfermo, você está cansado, você está oprimido, você está angustiado, você está triste. Vem a mim. Irmãos, fazer o que Jesus está falando aqui é o que o Paulo fez depois que se converteu. O Paulo, depois da conversão, ele entendeu: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que o Paulo está dizendo? Não são as minhas vontades que prevalecem. Agora, a minha vida é do Senhor, é a vontade dEle que vai prevalecer. Aplicando aqui, irmãos, o dia foi cansativo, exausto você está. A vontade é deitar, dormir, tomar um banho, relaxar, descansar. A vontade nossa é essa. Mas eu vou negar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu não quero ir para a igreja, a minha vontade, eu não quero ir para a igreja,
estou cansado, né? Estou triste, estou magoado, olha, não está legal. Irmãos, essa é a hora certa de você vir para a igreja. Essa é a hora certa, porque você vai renunciar à sua vontade. E aí você vai deixar prevalecer a vontade de Deus na sua vida. A pergunta é, será que a gente está, irmãos, fazendo as nossas vontades ou as vontades de Deus? Porque as nossas vontades, muitas vezes, é essa, não, estou cansado, eu vou descansar. Estou cansado, eu vou ficar dormindo. Estou cansado, eu vou, né, fazer outra coisa para esclarecer, a cabeça esfriar. Não, irmãos, Jesus está falando, venha a mim, você é cansado. Então, eu vou aplicar aqui vir na igreja, mas você pode entender, ler a Bíblia em casa, orar em casa, irmãos, cantar louvores em casa, se consagrar em casa. Isso é se aproximar de Deus. Está cansado? Irmãos, vai até Deus, vem para a igreja, vai orar em casa, vai ler a Bíblia. Aqui está dizendo sobrecarregado. Está sobrecarregado? Está pesado? O fardo está... Não, ontem mesmo eu atendi uma senhora, acho que até o irmão Hudson viu, né? Quando ele passou aqui, eu estava atendendo uma senhora, ela falou, pastor, aqui em mim, ó, eu nem conheço ela nem é da igreja, aqui em mim, pastor, tá sufocando, aqui em mim tá, olha, um peso, pastor. Quantos que estão assim e não vêm para a igreja? Irmãos, ela estava assim, viu a porta da igreja aberta, eu vou lá. Eu preciso ir lá. Ah, mas eu não sou dessa igreja, mas eu vou lá. Jesus disse, vem cansado, vem sobrecarregado. Olha só, irmãos. As pessoas de fora fazem isso e às vezes nós de dentro não fazemos. Então a gente precisa aprender nesses detalhes. Negar a vontade, renunciar à nossa carne, ao nosso desejo, à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu vou até Deus. A vontade de Deus é que eu me rendo a Ele, busque a Ele. Agora eu vou aqui mostrar então. Ficou claro aqui? Amém, né? Então agora eu vou trazer a segunda resposta. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, na minha tradução diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Qual é esse alívio? Não é mudando a letra aqui, irmãos, não é mudando, mas é uma inspiração, eu até falei isso de tarde, é uma inspiração que vai trazer mais um peso de glória para você entender. O sentido é o mesmo, mas o peso de glória você vai ver que é diferente. Porque quando fala assim, alívio, então é algo que é passageiro, agora eu estou aliviado, depois vai retornar? Não. O alívio dá essa sensação, é só para um momento? Não. Por isso que eu quero mudar o sentido aqui, sem mudar, irmãos, a essência, e fazer você entender o peso de glória. Jesus está dizendo, vinde a mim. Ele está falando, venha comigo, que eu te renovarei. Irmãos, quem vai a Deus tem renovação espiritual, renovação das forças, renovação da fé, renovação no coração, renovação de mentalidade. Olha só, alívio, renovação. Não muda o peso, irmãos? É como eu disse, alívio, agora eu estou aliviado, depois então volta de novo. Não, irmãos, Deus ele vai renovar, e a renovação ela acontece de fato na sua vida, na minha vida, quando nós vamos até a Deus. Vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e Deus está dizendo, e eu vos renovarei. O Senhor vai renovar, o Senhor renova, o Senhor, irmãos, traz para a gente essa renovação. Quando, igreja? Quando nós vamos até Ele, quando nós então buscamos a Ele de todo o nosso coração. Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, quando nós vamos até a Deus, diga assim, existe
renovação. Né? Deus renova. Deus, irmãos, traz renovação. Aí você vai orar, né? Senhor, é a renovação para fortalecer o meu coração. Meu coração precisa ser renovado. Meu ânimo precisa ser renovado. Senhor, minha fé precisa ser renovada. É só você ir até Ele, que a renovação está garantida. Eu vos aliviarei, eu vos renovarei. Uma observação aqui, irmãos. Você já leu na Bíblia? A Bíblia nos traz essa informação que Deus vela pela sua palavra. Sabe o que isso quer dizer? O que Ele prometeu, Ele vela, Ele cuida, irmãos, para cumprir o que prometeu. Então, se Ele está dizendo que Ele vai trazer alívio, renovação, se eu fizer, você fizer a nossa parte, Ele vai velar, irmãos, para cumprir o que prometeu. Qual foi a promessa aqui? Renovação, alívio. Então, vai até a Deus, que o que Ele prometeu vai acontecer na sua vida. Eu vos aliviarei, é uma promessa. Eu vou te aliviar, eu vou te renovar. Amém, igreja? Diga comigo, junto com Deus, a minha vida, ela é sempre renovada. Amém. Terceira resposta está no livro de Jó. Jó, capítulo 22. O verso é o 21. Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Vamos repetir? Une-te, pois, a Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. Glória a Deus. Veja que os três exemplos citados, as três respostas que a gente recebe aqui, tudo está, irmãos, baseado em cima de Tiago 4,8. Nenhum fugiu da visão. Chegai-vos a Ele, e Ele chegará a vós. O Elias disse, chegai-vos a mim, e chegaram. Houve restauração. Jesus disse, vinde a mim, venham. Foram, tiveram renovação. E aqui, irmãos, Jó está escrevendo para nós aqui, não, no livro de Jó está escrito, une-te a Deus, se aproxime de Deus, ande com Deus, alinhado com Deus. E você vai ter o que, igreja? Paz. Irmãos, eu quero entrar nesse detalhe aqui. Isso é para fazer você refletir. Na hora das tribulações, na hora do vento forte, na hora da perseguição, na hora da dor, você está tendo paz? Não precisa responder em voz alta. Vamos dizer assim, irmãos, o mundo está caindo à sua volta. Está tudo dando errado, as pessoas estão te apedrejando, as pessoas estão falando mal de você, as pessoas estão te criticando. Irmãos, olha, parece que o inferno se levantou para então fazer você agora entender que você é o maior pecador e não tem salvação para você. Quando tudo isso está acontecendo, você consegue ter paz. O versículo está nos mostrando, irmãos, unido a Deus, nós vamos ter paz. Nessa tradução aqui fala assim, fique em paz com Ele. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho mais, se as coisas não estão como era para ser,
Se eu estou passando por uma luta na família, no casamento, com o filho, doença, problema, drogas, álcool, bebida, prostituição, qualquer outro tipo de problema. Irmãos, mesmo que tudo está difícil, eu ainda tenho paz. É um bom sinal que você está perto de Deus. Pastor, em alguns momentos eu não tenho paz. Então, irmãos, dá mais um passo de fé e se una a Deus. Então dá mais um passo de fé, irmãos, e corra para os pés do Senhor, porque perto, unido aos pés de Deus, você vai ter essa paz que você precisa. Amém, igreja? Então diga comigo assim: mesmo diante das lutas, da dor, da provação, das dificuldades, diga assim: mesmo assim, unido a Deus, eu vou ter paz. Paz é a tranquilidade no coração. Irmãos, tudo conspira para ir de mal a pior, mas o seu coração está em paz, vai dar tudo certo. Deus é comigo, essa vitória já está registrada no céu. Isso é ter paz no coração. A parte final aqui, igreja, eu não ia fazer a ministração dela, mas de manhã Deus pediu para acrescentar aqui, porque até então o foco é só, de se aproximar, de estar perto, de unir. A parte final está dizendo assim: assim te sobrevirá o bem. Vamos repetir isso? Assim te sobrevirá o bem. Você pode estar na ruína, você pode estar passando por um problema grande familiar, com filhos, no trabalho, no casamento. Unido a Deus, mesmo assim, te sobrevirá o bem. Irmãos, não tente associar uma luta, uma dificuldade, um problema que você está passando, associar dizendo: é pecado. Nem sempre é pecado. Essa doença é por causa de um pecado. Não, irmãos. Esse problema no casamento é por causa de um pecado. Irmãos, nem sempre é pecado. A gente não pode, irmãos, dizer que tudo é pecado. Você concorda com isso, irmãos? Porque tem gente que luta no casamento. Não, alguém está no pecado. Uma enfermidade surge numa criança, num adolescente, num adulto, num idoso. Não, está no pecado. Como que uma criancinha está no pecado, irmãos? Tem ou não tem lógica? Criancinha, sei lá, a idade. Claro que, irmãos, não estou dizendo que existe caso, mas nem tudo é pecado. Então aqui a Bíblia está nos mostrando, é que a tradução está diferente, mas na minha está escrito assim: mesmo assim te sobrevirá o bem. Eu posso estar na luta, mas vai vir o bem. O bem, irmãos, é a coisa boa da parte de Deus. Eu não posso aceitar, irmãos, que por causa da luta eu tenho que ficar na lama. Não, eu estou na lama, a minha vida está destruída, a minha vida está acabada. Não, eu nem fico indignado, porque é por causa dessa luta aqui. Não, irmãos, mesmo com essa luta, eu não aceito viver na lama, eu não aceito viver no fracasso, eu não aceito viver como miserável, porque me sobrevirá o bem, porque eu estou unido com Deus. Eu já vi muita gente dizer: consequência do pecado. Consequência disso, daquilo. Para com isso, irmãos. Unido a Deus, além de ter paz, você tem direito. Sobrevém. Vem sobre você o que, igreja? O bem, as coisas boas da parte de Deus. Está entendendo, igreja? Então não aceite na sua mente que quando você estiver passando por uma luta, você tem que estar lá na lama. Não aceite na sua mente, no seu coração,
que quando você está passando por um desafio, você tem que estar, irmão, sendo pisoteado, massacrado, humilhado. A gente tem que passar dessa fase, irmão, de entendimento. Muitas pessoas ainda estão presas nisso. Não, eu nem questiono, isso aqui é porque eu mereço. Ah, irmãos, isso não é evangelho, não é merecimento. A graça de Deus nos alcançou sem a gente merecer. A graça de Deus vem pela fé sois salvos, pela fé vem a graça. Então, irmãos, não é merecimento. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos na pior. Você que é pai, você que é mãe, você quer ver o seu filho na pior? Numa doença, numa miséria, a vida destruída? Não quer, irmãos. Ah, mas é porque ele merece, mesmo sendo pai, e mesmo que ainda não mereça, o pai, a mãe não quer ver o seu filho dessa maneira. Se a gente pensa dessa forma, tenta pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Se um pai ou a mãe já pensa, eu não me vejo ver meu filho sendo destruído e está ali aplaudindo, é porque você merece. Não. O pai e a mãe, meu filho, eu vou te ajudar a levantar, a sair dessa. É só nosso pensamento. E Deus ainda pensa acima da gente. Então, irmãos, unido a Deus, junto a Deus, o que vai acontecer? Sobrevirá o bem. Sobrevirá as coisas boas da parte de Deus. Amém? Está aí agora a tradução, ó. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá. Repete aí, te sobrevirá o bem. Então, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, unido a Deus, vamos ter paz e ainda vamos desfrutar do bem, das coisas boas da parte de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Fique em pé. Vou terminar essa transmissão, está sendo gravado, vai ser lançado no YouTube. O link vai ser copiado também no Facebook, por onde você está nos assistindo, o YouTube ou Facebook. Compartilhe, mande para outras pessoas, para que ela possa também receber essa palavra em nome de Jesus. Fique com Deus.